Saudações, amados teófilos. Eu hoje vou gravar um vídeo seguindo a linha do tempo que eu venho gravando desde a criação do mundo, no capítulo 1 de Gênesis, fundação do mundo no capítulo 2, Adão, os patriarcas e assim sucessivamente. O último vídeo que eu fiz foi da Terra Prometida. Eu não tenho destreza para fazer transparências, para fazer slides, para compor o vídeo, mas eu posso fazer aqui por uma certa linha. A Terra Prometida seria aqui. Vou colocá-la no centro da tela, onde está meu nariz. A Terra Prometida era o lugar onde tinha o Mar Morto, o Rio Jordão, à esquerda, a leste, você tinha o Mar Vermelho, uma faixa litorânea bem grande, e indo para o continente adentro você encontrar o Rio Jordão, dependendo da que altura fosse, você tinha o Mar Morto. Essa região onde existiu Sodoma e Gomorra, mas no 26º século, ou 27º século, na passagem entre os dois, Abraão recebeu uma ordem de Deus para que ele deixasse a sua parentela e seguisse o caminho que ele queria que ele seguisse, e era justamente para essa terra, que era a Terra Prometida. Ele lá esteve, Sodoma e Gomorra foi destruído, e ele passou a viver nessa terra. Ele deu uma saída, uma fugidinha para o Egito, para lugares vizinhos, mas essa era a terra aonde ele iria iniciar o projeto do Espírito de Jesus Cristo, do poderoso Criador, do Eterno. Ele iria fazer uma disseminação da raça humana. Se bem que já existiam outros humanos não hebreus. Estou chamando de hebreus por enquanto. Mas lá para frente a gente vai chamar de judeus. Então nós temos a cidade de Ur dos Caldeus, onde o Abraão morava, era a nordeste. Ficava a vários quilômetros de distância a nordeste. Lá ficava o rio Tigre e Eufrates, onde ficava a cidade de Ur. Mais tarde teve a cidade de Babilônia, que dizem que foi essa cidade existia desde o tempo da Torre de Babel, por isso o nome Babilônia. Lá nessa terra, a nordeste, ele recebeu a ordem de deixar sua parentela e ir para o lugar que Deus o tinha determinado, que seria, ao contrário, da Terra Prometida. Ele teve, durante as crises de fome, ele teve visitando outros lugares, mas se concentrou nessa Terra Prometida, onde estava Sodoma e Gomorra. As duas cidades eram perdidas, foram destruídas por Deus. Ali passaria a ser o lugar do povo escolhido. Mas o povo escolhido só foi ser formado depois Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Jacó já foi no século 25,
antes de Cristo, 2414 antes de Cristo. Jacó. Vai para o que acontece durante a história é que Jacó, houve fome na terra. Depois, um dos filhos de Jacó, que Jacó não sabia, tinha sido vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Então, mercadores que passavam, eles venderam o garoto. Era jovem ainda, foi para o Egito. Só que no Egito, o Espírito de Jesus Cristo deu a ele sabedoria. E ele sabia interpretar sonhos. Ele acabou interpretando o sonho de Faraó. E com isso ele acabou. Existe toda uma história que eu já contei. Ele traz a família de Jacó, que vem com 70 pessoas para o Egito. Da terra prometida, que é aqui, ele foi para sudoeste, onde está o Egito. No Egito, eles foram recebidos como hóspedes. Eram amigos, porque José era muito querido por Faraó. Só que houveram trocas de dinastias. O Egito tinha muito disso. E o povo estava se multiplicando, eles não se misturavam, eles não se miscigenavam com o povo egípcio. Então, com isso, eles acabaram ficando numa grande maioria, eles ficaram uma grande quantidade de gente que começou a haver receio do faraó e eles acabassem dominando a terra. Então, eles escravizaram o povo hebreu. Mais tarde, bem mais tarde, vai se chamar de judeu. Escravizaram e ficaram 430 anos. Ficaram 430 anos no Egito. E foram libertos por Moisés. Moisés foi chamado por Deus, indicado para levar o povo de Israel, que já era 1,5 milhão de pessoas, certo? Para a terra prometida. Eles tinham pela frente o Mar Vermelho. Houve o milagre de abrir o mar, abrir um corredor para eles passarem a pé seco. E eles foram parar do outro lado, aonde isso já por volta dos anos 1800, século XIX antes de Cristo. Eles Moisés sobe no Monte Nebo e lá ele morre. Ninguém viu o corpo dele, ninguém sabe. Ele morreu sozinho lá em cima. Ele e Deus, o Espírito de Jesus Cristo. E tinha dito a ele, por causa de uma falha que ele cometeu, de não glorificar seu nome numa época de turbulência, onde o povo de Israel queria água. E ele ficou com raiva do povo e, ao invés de tocar a pedra com o cajado dele, ele bateu. Então, e não glorificou a Deus quando o povo recebeu essa água. Então, com isso, parece ser uma coisa simples, mas está na história. Tudo na Bíblia é muito simbólico. Então, Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Então, quando chegou próximo do Rio Jordão, ele subiu no Monte Nebo e Deus mostrou para ele a terra prometida, que ele não ia entrar. Daí, quem passou a comandar o povo de Israel foi um sujeito chamado Josué.
Josué tinha sido um dos dois espias otimistas antes do castigo dos 40 dias no deserto. Josué foi ele e Caleb quem foi otimista com relação à invasão da terra, mas o restante tiveram medo, ou seja, não confiaram no poder de Deus. Então, já falei para vocês na Arca da Aliança que a arca foi usada para se abrir, aí no Rio Jordão também se abriu um corredor para eles passarem a pé seco, e foi utilizando a Arca da Aliança. Deus fala a Josué e o anima. Moisés já tinha morrido. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Israel era o nome de Jacó. Jacó foi mudado para Israel, porque era o príncipe de Deus quando lutou com uma manifestação angelical. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andes. Daí continuou a história. Nós temos um livro na Bíblia, que é logo após os 5 livros de Moisés. As pessoas costumam dizer que a Bíblia não tem ordem cronológica nos livros disponíveis aqui. Não é bem assim, gente. Existem alguns livros, como os Profetas, que são histórias que ocorrem paralela à história dos reis. Existe o livro de Jó, que acredita-se que foi escrito antes de Moisés, provavelmente durante o cativeiro do Egito. Existe essas diferençazinhas, mas a gente está notando que nós estamos estudando a Bíblia na ordem e estamos tendo uma sequência de tempo. Então houve a preparação para atravessar o Jordão. Moisés manda espias a Jericó. Chega lá uma mulher chamada Raabe, que era prostituta, escondeu os espias e, mentindo lá para a guarda do rei dela, ela disse que eles já tinham ido embora. Deu uma direção falsa e eles foram atrás. Enquanto isso, os espias, que eram 2 somente, conseguiram sobreviver e voltar para o povo. Então houve a passagem do Jordão, foram tiradas 12 pedras do fundo do Jordão, que ele abriu, o leito do rio ficou aberto. Então pegaram 12, representando as 12 tribos de Israel. A circuncisão dos filhos de Israel.
Durante o deserto, a circuncisão é a retirada da pele que cobre a glande do pênis do homem. Retirada essa pele, a glande fica exposta. E os judeus fazem isso com a criança, judeus que eram os hebreus, com a criança de 8 dias de vida. Mas durante o deserto não fizeram. Não se sabe exatamente quando pararam de fazer circuncisão. A circuncisão tinha sido uma ordenança dada pelo Espírito de Jesus Cristo a Moisés. Então foi feita a circuncisão de todo macho. Todo mundo teve que, porque a criancinha de 8 dias de vida não sente, né? Sei lá, né? Nem lembra que foi feita essa cirurgia, né? Então, Josué celebra a Páscoa. Moisés, lá na saída do Egito, na última praga, ele celebrou e ficou memorável essa cerimônia chamada Páscoa. E aí vai. Houve a destruição de Jericó e houve um sujeito tudo quanto na cidade havia, destruíram a cidade de Jericó, totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Uma parte onde muita gente não compreende. Existe aí uma alegoria, existem símbolos, existem maneiras de pensar. A cultura da época era muito diferente da nossa. Então havia uma forma diferente de agir. Então Jericó foi destruída. Aí tá aqui, teve um cara chamado, foi dado ordem para que não se pegasse nada, nem ouro, nem prata, nem nada da cidade de Jericó. Eles tomassem Jericó e seguissem viagem para tomar o resto da terra prometida. Mas um cara chamado Acã, então disse Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizestes, e não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, obsei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio de minha tenda. Eles ainda estavam vivendo em tendas. E a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, elevaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará, e todo Israel
o apedrejou e, depois de apedrejá-lo, queimou-o. E depois de apedrejá-los, toda a família dele, queimou-os e levantaram sobre ele um montão de pedras, que parece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Bom, é ruim ficar lendo muito. Se eu for ler o livro de Josué todo nesse vídeo, que vai ter o nome dele, Josué, então o que acontece? Quando Acã, a coisa era coletiva, as consequências de um erro era pago coletivamente. Então, como Acã estava em pecado, estava com algo escondido com ele que ninguém sabia, os israelitas tentaram invadir uma cidade chamada Ai. A cidade chamada Ai, eles sofreram derrota. Foi aí que Deus falou: tem alguém dentre vocês que não cumpriu as minhas ordens. Depois que eles descobriram quem era, que era o chamado Acã, que tinha isso tudo guardado com ele, eles executaram o Acã e a família com pedradas, e aí eles reconquistaram a cidade de Ai. Não houve mais problema nenhum na tomada da cidade de Ai. A renovação da aliança. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. Como Moisés, Ebal, bom, tem coisa que eu vou ensinar para vocês mais na frente. Se alguém já ouviu falar em samaritanos, ou samaritana, bom samaritano, a samaritana que conversou com Jesus, tem a ver com o Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual, se não manejara instrumentos de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. É como eu disse para vocês, existe aí para vocês terem uma ideia, nos dias de hoje existem religiões primárias que ainda fazem oferendas, sacrifícios. Até no chamado satanismo, que faz sacrifício de crianças, dizem por aí, eu não vi nenhum fato provado. Aí houve o estratagema dos gibeonitas, que no último vídeo eu cheguei a falar. Então, os gibeonitas eram habitantes de Gibeão, mas eles juntaram uma trupezinha e foram todos rasgados e fingiram que vinham de muito longe, e com isso conquistaram a compaixão de Josué, e Josué fez um trato com eles que não os destruiria. Depois ele descobre que os sujeitos eram da cidade de Gibeão. Então Gibeão não pôde ser tomada. Foi sim, como existe até hoje, foi ocupada, porém não retirada à população anterior. Então existe o milagre do Sol e a Lua serem detidos e um dia durar numa batalha. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos 2 filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele.
tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Soltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Aí vem aqui, Josué prende 5 reis, Josué vence mais 7 reis. Então nisso ele vai tomando toda a terra prometida, aquela faixa. Quem já viu no mapa, o Israel, ele era íntegro naquela época. Hoje eles têm um problema terrível com palestinos, Hamas e outro grupo aí que eu esqueci o nome, que são árabes e querem cada um acha que o território é seu. Os árabes acham que é dos palestinos. Os palestinos acham e os judeus acham que é deles. E aí, outras vitórias de Josué, nisso invadindo. Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas essa é a terra de Israel. Está vendo ali o Mar Morto e o Rio Jordão. Essa terra foi toda tomada por Josué e o exército do povo de Israel. Os reis vencidos por Josué, as heranças distribuídas por Moisés. Essa parte é um pouquinho monótona para ler, porque ele faz a topografia do terreno, faz a medição do que era para cada tribo. Houve uma divisão da terra, que eles tinham, na verdade, eram 12 tribos, só que a tribo de José se dividia em 2 partes, que era Efraim e Manassés. A terra de Canaã é distribuída por sorte. Josué dá Hebrom a Caleb. Hebrom foi a cidade que foi a capital durante o reinado, que nós vamos ver lá na frente. Depois Davi toma Jerusalém, mas antes ele começa como capital Hebrom. A herança das 9 tribos e meia, que 2 tribos e meia quiseram o território aquém do Jordão, antes deles atravessarem o Jordão. Eles disseram, podemos ficar com essa terra aqui, 2 tribos e meia. Só que ele falou, bom, se vocês acompanharem a gente até tomar todo o território, depois vocês voltam e ocupam essa terra. Tá bom, foi combinado. Então nós temos aqui outro mapa. É ruim a gente não saber mexer com PowerPoint, né? Isso aí é a terra toda dividida entre as 12 tribos. Agora aqui, tem luz para ler. E aí Caleb conquistou Hebrom. Caleb já era velho, já tinha 80 anos de idade, só que lógico, com um exército. O pessoal da família, os herdeiros dele. As cidades de Judá, aí é que faz a relação das cidades que foram da tribo de Judá, que é a tribo que Caleb herdou. A herança de Efraim, a herança da meia tribo de Manassés, porque meia tribo ficou do outro lado do Jordão. No lado interno, Manassés se dividiu em 2. Manassés quis ficar com o território antes do Jordão, e a outra metade ficou com o território deles sorteado na terra além Jordão. Então o resto da terra foi dividido em 7 partes, a herança de Benjamim, as cidades de Benjamim,
a herança de Simeão. Isso aí são todos filhos de Jacó, que formaram tribos. Simeão é uma tribo, certo? Só que Simeão, deixa eu ver aqui no tempo. Simeão foi filho de Jacó. Jacó, como eu disse, viveu no ano 2414. Aqui nós já estamos no ano... Josué está no ano 1834, antes de Cristo, tudo antes de Cristo. E aí nós temos... Aí são feitas as cidades de refúgio. A cidade de refúgio era para abrigar homicidas que tivessem cometido homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Eu vou começando a preparar o encerramento da aula, porque já notei que o tempo de 45 minutos já está sendo muito grande. Estou tendo pouca visualização, mas eu não me importo com isso não, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ao ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, e é boa para discernir os intentos do coração. Não há criatura que não seja manifesta perante ela. Eu, como creio na predestinação, acredito que vão assistir esse vídeo até o final quem tiver sido escolhido por Deus. Deus escolherá aqueles que assistirão meus vídeos. Eu creio na predestinação e que seja uma pessoa só que... Eu tenho um vídeo aí que não teve nenhuma visualização. É um vídeo idolatria, parte 2, que eu na verdade trato da egolatria. Antigamente eu botei o nome em egolatria, não teve visitação, não teve nenhuma visualização, mudei para idolatria segunda parte, mas só porque eu falei uma passagem de São Paulo que é muito difícil para as pessoas aceitarem. Essa passagem é o seguinte: é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo sua boa vontade. Isso está no livro de Filipenses, capítulo 2. Me esqueci o versículo agora. Bom, pessoal, vamos deixar para sábado continuar nosso assunto. Que o Espírito de Jesus Cristo abençoe e guarde a todos vocês. Saudações.